Quem nunca precisou de um conselho? Eu quero tratar com vocês em Provérbios capítulo 1. Provérbios, esse livro maravilhoso que nos ajuda, dá conselho para os pais, dá conselho para os filhos. Quem nunca precisou de um conselho? Eu lembro quando eu era pequeno, a minha avó falava assim: não ande com essas pessoas que não têm nada para oferecer. Então sempre dava conselho para a gente se afastar do mal. Salomão, ele reinou depois da morte de seu pai, no ano 971 a 931, e ele escreveu os provérbios antes de se afastar de Deus. Nós temos conselho para a vida toda. Nós temos conselho para ajudar outras pessoas a ter experiência na vida. Então nós encontramos na palavra de Deus conselho para a vida, conselho para você compartilhar com outras pessoas, ou alguém que esteja passando por algum problema na sua vida, ou alguma atitude que ela vai tomar, ou com quem ela vai casar, ou o que ela vai fazer da vida dela depois do ensino médio. Tudo na vida precisa de um conselho. Os provérbios é para jovens que precisam aprender o temor do Senhor. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos para entender o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer o Senhor. O tolo, ele despreza a sabedoria porque não querem aprender. O tolo despreza o conselho de um pai, o tolo despreza o conselho de um professor, o tolo despreza o conselho das pessoas que estão em sua volta, de uma família, dos avós. O tolo sempre vai desprezar o conselho. E a chave para aprendermos sobre a sabedoria está no verso 7. Primeiro nós precisamos, o princípio é temer o Senhor. Ele fala aqui no versículo 2, estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e os bons conselhos e entender os pensamentos mais profundos. Nós temos várias perguntas da vida. Nós perguntamos coisas que não sabemos. Como nós podemos entender as coisas que estão ocultas da vida? Na sabedoria, porque a sabedoria é a palavra de Deus. A sabedoria é temer a Deus. Precisamos de conselho e precisamos temer o Senhor. Precisamos esvaziar dos nossos conhecimentos humanos e se encher da sabedoria que é o próprio Deus. O verso 4 diz assim: podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Imagine na nossa época de juventude, muitas coisas aconteceram exclusivamente na minha vida. Jovens que cresceram comigo, muitos, não é todos, a maioria deles foram presos, outros foram assassinados. Então, por quê? Receberam conselhos, mas não deram valor para o conselho. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orienta os instruídos. Aquele que não tem instrução, ele adquire conhecimento através dos provérbios, através da palavra de Deus, fazendo que entenda o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Nós precisamos de explicação para a vida e nós só encontramos na palavra de Deus. Nós, por termos a nossa mente humana, nem tudo a gente sabe. A filosofia tenta explicar alguma coisa de Deus. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Nós sabemos, como cristãos, por que nós viemos. Por que estamos aqui? Não é obra do acaso, é obra de Deus. E para onde vamos?
Os nossos pais no Jardim do Éden caiu e eles perderam aquilo que eles tinham. E eles foram expulsos do jardim. E agora eles vão tentar compreender a vida sem Deus. Mas nós sabemos a palavra de Deus que o nosso Deus sempre estava com o povo, porque ele fez uma promessa, que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, porque viria um descendente da mulher. Então nós tentamos cada vez mais conhecer sobre Deus, porque Deus é a sabedoria. Os sábios, eles vão desprezar a sabedoria e não querem aprender. Aí no verso 8, ele continua: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Primeiro, o pai ensina e a mãe replica tudo aquilo que o pai ensinou. Se o pai e a mãe não têm uma vida regrada, pautada na palavra de Deus, se não dá exemplo, como que esse filho vai aprender? Eu sempre ouvi na minha juventude que se os pais não ensinarem, o mundo vai ensinar. Nós não fazemos filhos para nós. Nós sabemos que estamos no mundo, somos forasteiros. A vida é um sopro. Se você tem filhos e os seus filhos estão aprendendo de você porque você tem exemplo, você tem conselho para dar. Então, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Ele vai entender, ele vai compreender. Muitas pessoas que já se afastaram dos caminhos do Senhor, às vezes receberam um mau conselho, e saíram dos caminhos do Senhor. Então o conselho faz bem para a alma. Nós encontramos aqui. Olha o que ele diz. Verso 9. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Não é que vai dar caráter, mas vai aperfeiçoar o caráter. Todos nós temos caráter. O caráter vem de berço. Então, com um conselho saudável, com um conselho pautado na palavra de Deus, esse caráter vai ser moldado, vai ser aperfeiçoado. Assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Aí ele continua: filho, se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Imagine, irmãos. Vou contar outro fato que aconteceu comigo. Eu servi o quartel em 2008. Eu fiz um ano só. Seria um ano e pronto. E eu vi muitas coisas. Muitos jovens se perderem nas drogas, jovens se prostituindo. Então minha avó sempre falou: não entre no embalo dessas pessoas. Essas pessoas não têm conselho para dar. Elas vão tentar te conduzir, te seduzir para o mundo, para o caminho perverso. Então, eu estava ali tirando meu serviço de guarda e o rapaz me ofereceu droga. E o que eu disse para ele? Não, eu não quero, não uso. Muito obrigado. Naquele momento, o que eu fiz? Eu já barrei aquele jovem, porque eu recebi conselhos que não era para andar com esse tipo de pessoas. Eu escolhi fazer a coisa certa porque eu sabia que minha avó tinha me ensinado os caminhos do Senhor. Então, não adianta você que hoje está ouvindo um conselho mau, conselho que não vai agregar em nada, você vai só se afundar, porque a sabedoria é temer o Senhor. Aí ele continua: eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos se divertir atacando pessoas inocentes. Aqui seria um assalto, né? Assaltar as pessoas e matá-las. Estarão vivas com saúde quando encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Então,
Esse jovem está recebendo um conselho, uma proposta de fazer o mal para com o próximo. Quantos jovens entram por esse caminho? Quantos jovens, que até filhos de cristão, entram por esse caminho, vão por um caminho mais fácil, a porta larga, e acabam fazendo essas atrocidades com o próximo. Então, estarão vivas e com saúde. Imagine uma pessoa saudável ser atacada na rua. Nós vemos as notícias, infelizmente, pessoas morrendo por causa de um celular, planejando, arquitetando para matar uma pessoa. Elas tomam o celular e, infelizmente, mata o próximo. É isso que está acontecendo com os jovens, porque não teme ao Senhor, não conhece a Deus. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas, coisas ilícitas. Planejaram, arquitetaram para matar uma pessoa, fazer uma família de refém. É isso que o Provérbios está nos ensinando, que nós devemos se afastar desse tipo de mal, se afastar desse tipo de pessoas. Aí ele diz, vem com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Aí vem o conselho, vem a sabedoria, o pai, a mãe, que teme a Deus. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Porque eles têm pressa de fazer o mal para com o próximo. Não adianta armar uma arapuca enquanto os passarinhos estiverem olhando. Eles estão preparando para você uma armadilha. Não vai junto com esses jovens. Não faz esse tipo de coisa. E aqui é o conselho para um jovem. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Sabe qual que é o final daquele que despreza o conselho, o tolo, o insensato? É a morte. E a morte sem Deus. O que acontece com quem fica rico por meio de violência é isto: acaba sendo morto. Essa é a vida das pessoas sem Deus. Até os descrentes, até os ímpios, tentam aqueles que são cristãos para ir para este caminho perverso. Salomão, o Provérbios, está nos dizendo: o final dessas pessoas é a morte. O temor do Senhor é a chave para a sabedoria. E essas pessoas estão caminhando para a perdição. Você que está me vendo, que está me ouvindo, preste atenção, escute os seus pais, escute o conselho, um conselho de amigo, um conselho de irmão, um conselho de pai, de mãe, porque você vai se dar bem na vida. Porque quem dá conselho bom é porque ama. E essa é a chave para a sabedoria e para o conhecimento. Nós sabemos a história de Salomão. Salomão lhe pediu para Deus riqueza? Não. Ele pediu prosperidade? Não. Ele pediu sabedoria e conhecimento. É o que nós estamos precisando para os nossos dias. Os dias são maus. Estamos vendo um mundo perverso, afetando as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos. O mundo está caminhando para a perdição, drogas, prostituição, bebidas. O próprio Salomão, ele falou, eu busquei na bebida, eu busquei com mulheres, isso é tudo vaidade, eu corri atrás do vento. A sabedoria se encarnou. Jesus Cristo é a própria sabedoria. Ele é o próprio conhecimento, o conhecimento insondável. Ele é o resplendor
Ele é a majestade, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você não está em Cristo, que Deus possa te alcançar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te chamar com a graça dEle, que a graça de Cristo mostre que você está caminhando para a perdição. Você está caminhando para fazer maldade com as pessoas, para com o próximo. Mas Deus te chama, Deus te ama. Na cruz do Calvário Ele padeceu pelos meus pecados e pelos seus pecados. A própria sabedoria desceu até nós. Jesus, o Salvador. Jesus, aquele que venceu todos os principados e potestade. Ele é a sabedoria. Peça a sabedoria, mas o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Essa é a sabedoria que desceu até nós, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que esta palavra possa achar guarida no seu coração. Que a palavra de Deus não volta vazia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.